Olá pessoal, tudo bem? Obrigado pela audiência de vocês, obrigado por estarem assistindo esses vídeos. Quero agradecer a todos que enviaram perguntas e fizeram comentários no primeiro vídeo. Tá? Hoje nós vamos continuar o assunto, tá? Vamos falar sobre o trono de Kyosho e Meishu-sama. Ou seja, vamos esclarecer, trazer informações para vocês, para que fique claro a relação entre Meishu-sama e o trono de Kyosho. Será que foi Meishu-sama que estabeleceu o trono de Kyosho ou não? Tá? Então eu vou trazer vários materiais para vocês, várias informações, experiências minhas, leituras minhas também, para que a gente possa ter uma visão mais ampla sobre esse assunto. Certo? Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um resumo do nosso primeiro vídeo, só para a gente não perder o fio da meada, tá certo? No primeiro vídeo eu falei sobre o pecado original, ou a origem do pecado, baseado no mito de Kunito Kotachi no Mikoto. Eu gostaria de lembrar para vocês que Meishu-sama deixa claro ali que esse pecado original de ter aprisionado Deus, ele recai sobre todos nós, e principalmente nos sacerdotes de todas as instituições religiosas. Tá? Então, é muito importante a gente se precaver, a gente estar atento no nosso dia a dia, para a gente perceber essa tendência que nós temos. Tá falando de forma mais clara, mais objetiva, de forma individual, todos nós temos uma tendência de ler a palavra de Deus e achar que a nossa forma de ver, a nossa forma de entender a palavra de Deus é a única verdade que existe. Tá? E é preciso tomar muito cuidado com isso. Senão, como eu falei, nós acabamos aprisionando Deus no nosso entendimento. Então, para evitar esse tipo de coisa, é preciso estar sempre pensando que o ensinamento de Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus, ela é muito maior do que a sabedoria humana. É muito maior do que o nosso intelecto humano. Então, nós precisamos ter humildade perante os ensinamentos, perante a revelação de Deus. Tá? Existe aquela frase famosa de Sócrates, só sei que nada sei. É um exemplo dessa humildade perante esse conhecimento que é muito maior do que o nosso entendimento pode captar, tá certo? E o segundo ponto em relação a isso é o próprio sacerdote também. No meu caso, como fui sacerdote, a gente tem que ficar atento para que nós não caiamos nessa armadilha, tá certo? Por quê? Porque os fiéis, os seguidores, os membros, quando eles têm dúvida, quando eles ficam assim, poxa, será que é isso que eu entendi realmente? Em quem eles vão buscar? No sacerdote, não é verdade? Na igreja messiânica a gente diz assim que é importante alinhar o sono, não é verdade? Que é o quê? Será que o meu entendimento está de acordo com o que a igreja está ensinando para a gente? Então, existe uma autoridade eclesiástica, que é o ministro ou o reverendo, que está ali para sempre você poder conversar e poder alinhar, então, esse seu entendimento. Então, nós que somos autoridades eclesiásticas, precisamos ter um cuidado redobrado. E eu acho que é por isso até que Meishu-sama diz que esse pecado ele é mais pesado em quem é sacerdote, em quem está na diretoria, tá certo? Porque a autoridade eclesiástica é que vai dizer para a pessoa o caminho, a forma de entender melhor aquele ensinamento. Então, vocês veem, naturalmente, você vai em busca de alguém
que você acredita que tem um entendimento melhor que o seu, uma experiência melhor que a sua, não é verdade? Isso é natural no ser humano, para ele tentar evitar essa armadilha, né, de você achar que você sabe toda a verdade. Você busca em quem você acredita que sabe mais, ou que tem um entendimento melhor, ou tem mais experiência nesse sentido. Então, o ministro é a mesma coisa, né? O sacerdote, ele também vai buscar no reverendo dele, né, naquele superior, para ver se ele está entendendo. Muitas vezes o próprio reverendo chama o ministro para conversar, para alinhar o entendimento a respeito daquele assunto, não é verdade? Então, quando você percebe, assim, você vê que a autoridade eclesiástica é uma escadinha, é uma hierarquia, que um vai procurando o outro, vai subindo, não é verdade? E quem é a autoridade eclesiástica máxima? A nossa igreja é Kyosho Sama. Então, o Kyosho Sama, ele existe justamente para alinhar o nosso sono, para mostrar para a gente, tá, como estar de acordo com a vontade divina. Tá? Essa é a posição do trono de Kyosho. Então, hoje, nós vamos falar sobre esse trono de Kyosho. Será que esse trono de Kyosho foi uma invenção após Meishu Sama ter ascendido ao mundo espiritual? Ou isso realmente foi criado por Meishu Sama? Tá certo? Esse é o nosso tema de hoje. Então, para começar, eu queria falar sobre a palavra, sobre a etimologia da palavra Kyosho. Nós costumamos colocar na nossa cabeça que Kyosho é sinônimo de líder espiritual, não é verdade? Mas hoje eu gostaria que vocês deixassem esse entendimento, né, em segundo plano. Gostaria que vocês tentassem abrir a mente para ouvir, sabe, com a mente realmente assim, livre de preconceitos, tá? Ou como fala no ensinamento, como um papel em branco, tá? A gente tentar buscar o verdadeiro sentido dessa palavra, tá? Então, vamos começar olhando no dicionário japonês, tá certo? Então, tenho aqui um dicionário japonês. A palavra Kyosho, ela não é uma invenção de Meishu Sama, tá certo, pessoal? É uma palavra que existe na língua japonesa. Então, quando você procura no dicionário, está lá. Kyosho. Significado: Shūkyō no ippa o hajimeta hito. Ou seja, a pessoa que começou uma religião. Mata, ou ainda, Oshie o sazukeru hito. A pessoa que concede ensinamentos. Tá certo? Então, nós vemos dois significados, não é verdade? Um é aquele que começou uma religião, tá certo? E o outro sentido é aquele que concede ensinamentos. E nós que temos já em nossa mente essa palavra Kyosho, será que a gente pensa assim quando ouve a palavra? Kyosho é o fundador de uma religião, aquele que começou uma religião? Ou ainda aquele que concede ensinamentos? Será que esse significado que está aqui é o mesmo que Meishu Sama utilizava, por exemplo? É muito importante pensar sobre isso, tá certo? Meishu Sama utilizou-se da palavra Kyosho nesses dois sentidos também. Tá? Por exemplo, você pode ver nos ensinamentos quando o Meishu Sama fala assim, que Jesus é o Kyosho do cristianismo, ou seja, é aquele que começou, o que concedeu os ensinamentos do cristianismo. Só que não é só assim que Meishu Sama utiliza. Ele fala, por exemplo, de uma pessoa chamada Onisaburo Deguchi, que é uma pessoa muito importante na vida de Meishu Sama. Ele foi um dos mestres de Meishu Sama quando ele estava na Aomoto. A fundadora da Aomoto é Nao Deguchi. E Onisaburo é o genro dela. Tá? Ele que, depois que ela faleceu, ele que era o orientador dessa religião, da Aomoto. Tá? E Meishu Sama chamava Onisaburo também de Kyosho. Tá? Ele não era o fundador. Então nós vemos que Kyosho pode ser fundador, como também não
pode não ser, ou seja, aquela pessoa que concede ensinamentos, tá? E na nossa igreja, então, o que significa Kyosho? Lembrando, cuidado com essa interpretação, né? Líder espiritual. Vamos tentar entender lendo os materiais que nós temos em mãos, tá? Então eu vou pegar aqui para vocês duas palavras, tá certo? De duas frases de Nidai Sama contidas aqui nesse livro. Acho que todo mundo conhece, né? Que é a apostila do Programa de Formação Nível 3. Mas só antes de ler aqui o que Nidai Sama fala, eu queria mostrar um outro livro. Esse livro é um livro do Japão, tá? Muito conhecido pelos reverendos e ministros que sabem ler japonês, dos anos 80. Ele é um livro do ano de 1987, tá? Ele chama-se Shinkan Kyoshukan Motomete, ou seja, em busca da visão sobre Kyosho e da visão de Deus. Tá? Eu acho que alguns já devem conhecer um material que tem na internet chamado Em Busca da Visão de Deus. Então, é baseado nesse livro, aquele material, que é Em Busca da Visão de Deus e da visão de Kyosho. Esse material aqui, tá, é um material feito pela Igreja Messiânica, que hoje chama-se Izunome, que nos anos 80 chamava-se Shinsei. Esse é um material que é material de estudo interno dos responsáveis de casas de difusão na época. Então, nesse material aqui, existem todos os ensinamentos e palestras de Nidai Sama e Sandai Sama que foram utilizados posteriormente no programa de formação nível 3, tá certo? Então, o nível 3 tem um módulo que é todo sobre Trono de Kyosho, que foi praticamente todo importado desse livro. E eu gostaria de ler duas frases, tá, que constam aqui, na página 98, para que vocês possam ter uma ideia do que significa Kyosho, tá certo? Olha que interessante. Kyosho é, como a própria palavra diz, dono, senhor do ensinamento. E Meishu Sama, enquanto estava neste mundo, era o fundador e ao mesmo tempo o Kyosho. Olha que interessante essa frase. Meishu Sama era o fundador e ao mesmo tempo o Kyosho. Se você fica preso que Kyosho é apenas fundador, você não entende essa frase, não é verdade? Porque ele está falando, né? Nidai Sama falou, Meishu Sama era fundador e ao mesmo tempo Kyosho. Então, para a igreja messiânica, Kyosho não é o mesmo que fundador. Então, o que é Kyosho? Tá? Aqui vem, logo depois, uma explicação, que Nidai Sama fala assim: a interpretação dos ensinamentos, a compilação, a padronização e a amplificação, o responsável máximo de orientação da doutrinação é o Kyosho de cada época. Olha que interessante. Aqui já dá uma certa ideia do que significa Kyosho para a igreja messiânica, tá? Mas ainda eu acho que é difícil de entender só lendo essa frase, tá certo? Eu vou ler mais uma para vocês. Os ensinamentos possuem profundidade e amplitude infinitas e por isso podem ser interpretados de numerosas formas, de acordo com o grau de inteligência da percepção verdadeira de cada pessoa. Ora de modo profundo, ora de modo superficial. E por isso, se não forem reunidos sob a autoridade doutrinária do Kyosho, as interpretações ficarão diversificadas. Olha que interessante. Tá? Aqui, nós estamos vendo Nidai Sama falando a respeito do Kyosho e do seu papel, tá? Como aquela pessoa que interpreta o ensinamento e que compila os ensinamentos, padroniza os ensinamentos. Então, essa ideia de Kyosho, diferente do fundador, tá certo? Essa ideia de Kyosho, da igreja messiânica, você, para entender bem ela,
você vai ter que voltar um pouco na história, tá? Voltar na história antes mesmo de Meishu-sama, tá certo? E depois olhar Meishu-sama, para você entender bem o que significa Kyosho para a nossa igreja, tá? Eu queria falar uma coisa que eu acho que é muito importante sobre o contexto histórico religioso do Japão, para vocês entenderem o que significa Kyosho para a nossa igreja, tá? Eu quero dar 2 exemplos. Um exemplo é da igreja Tenrikyo e outro exemplo é da igreja Omoto, tá? Tanto a Tenrikyo quanto a Omoto possuem Kyosho. Existe um sistema, tá, de Kyosho nessas 2 igrejas. Eu vou inventar um nome aqui, tá bom, pessoal? Vamos chamar isso de Kyoshunato, tá? Existe o Shogunato, na verdade, já ouviram falar do Shogunato, do sistema de shoguns que existia no Japão. E também existe o Kyoshunato, tá? O Kyoshunato, pessoal, não é uma invenção, tá, da nossa igreja. Nós temos, na verdade, um sistema de Kyosho que veio Nidai-sama, Sandai-sama, atual 4º líder. Então, esse Kyoshunato não foi inventado por Meishu-sama. Ele já existia muito tempo antes, na Tenrikyo, por exemplo, e na Omoto, que é a religião que Meishu-sama frequentou, que foi por onde ele conheceu a espiritualidade. Na verdade, foi lá, quando ele era membro da igreja Omoto, que ele recebeu a revelação e entendeu sua missão. Tá? Então, ele pertencia a uma igreja que existia um Kyoshunato também, tá certo? Para vocês terem uma ideia, na Tenrikyo, esse Kyosho, hoje ele não é chamado de Kyosho, é Shimbashira, tá? Lá, quando você vê os cânones da igreja Tenrikyo, lá está escrito que todo Kyosho precisa se chamar, ter o nome da família da fundadora, que é Nakayama, certo? Então, na nossa igreja também, não é verdade? Não é assim? Todo Kyosho tem que se chamar Okada. Então, mesmo Sandai-sama, que era casada e assumiu o nome do marido, né, Fujieda, teve que mudar o nome para Okada. Olha só que interessante, né? Na Tenrikyo, que é uma religião bem mais antiga que a nossa igreja, também existe a mesma coisa. Quem é Kyosho precisa assumir o nome Nakayama. Não só isso. Para ser Shimbashira, precisa ser da linhagem da fundadora, tá? Não basta ter o nome, tem que ser da linhagem da fundadora. Exatamente como na nossa igreja, não é verdade? Então, assim, você vê que as características do Kyoshunato não são invenções da igreja messiânica. Já existia antes mesmo de Meishu-sama ser religioso, já existia, porque a Tenrikyo é antes mesmo de Meishu-sama se tornar religioso, ela já existia, tá certo? Depois, então, tem a Omoto, tá? Na Omoto também tem esse Kyoshunato. Lá, todo Kyosho tem que ser uma mulher descendente da fundadora Nao Deguchi, tá certo? Então, quando o Meishu-sama chamou o Onisaburo de Kyosho, né, na verdade, eles não estavam se referindo a esse Kyosho que é, vamos dizer assim, o herdeiro da fé. Tá? Ele estava se referindo ao Onisaburo como aquele que concede os ensinamentos. Então, olha que interessante, né? Existe, então, vamos dizer assim, um terceiro tipo de Kyosho que não está no dicionário, que eu mostrei para vocês, certo? Que é o quê? Ele é uma pessoa que herda a obra divina. Esse Kyoshunato, então, ele existe em Tenrikyo, existe na própria Omoto. São pessoas que herdam essa obra divina. Eles dão continuidade à obra divina. A obra divina não pode parar. Os ensinamentos vieram, mas eles precisam ser continuados, eles precisam ser atualizados, né? No sentido de como é que entende esse ensinamento hoje, na era atual. Então, quem faz isso é o Kyosho. Ele é o responsável por essa parte doutrinária da igreja. Tá? Então, Meishu-sama não só sabia, ele conviveu
com o Kyosho Naomoto? Não só Naomoto, tá certo? O Kyosho Naomoto visitava Meishu-sama de vez em quando. Tá? Nós temos um livro, tá certo? Que é das obras, existe uma obra que chama Obras Completas de Meishu-sama, chamada Okadamokichi Zenshu, tá? Que tem 36 livros, eu tenho aqui comigo, inclusive, esses livros. Um deles é uma cronologia, tá certo? Tá aqui, Okadamokichi, tá? Nenpyo, que é a cronologia de Meishu-sama. Então, quando você vê lá nessa cronologia, tá? Você vai ver no ano de 1951, tá? No dia 9 de setembro de 1951, está escrito aqui, Deguchi Naohi, que era Omoto Sandai Kyosho, tá? Ou seja, era Sandai-sama, vamos dizer assim, da Omoto, que faz visita ao Shinsenkyo Hakone, tá certo? Então, Meishu-sama recebeu a visita da Sandai-sama lá da Omoto, no dia 9 de setembro de 1951. Eu já li, inclusive, esse ensinamento. A Meishu-sama conta como foi a visita, que ele conversou com ela, falaram sobre a situação da época, como estava a Omoto, e Meishu-sama prometeu que iria ajudar a Omoto a construir algo maravilhoso, tá? Lá na cidade de Ayabe, que é o solo sagrado da Omoto, vamos dizer assim, tá? E é interessante isso também, né? Meishu-sama falando, Meishu-sama tinha um carinho muito especial pela Omoto, ele falando, não se preocupe, eu vou lhe ajudar no futuro a fazer algo muito bonito lá em Ayabe. E de fato, muitos anos depois, tá? Meishu-sama já estava no mundo espiritual. Em 1992 foi construído em Ayabe, ficou pronto um templo chamado Choseiden, tá? É um templo de um santuário dos antepassados. Ele é muito grande, é a maior obra arquitetônica em madeira dessa era contemporânea, tá certo? Fica lá em Ayabe, muito bonita realmente, eu já visitei, tá? E é muito parecida, inclusive, com o altar de Atami. Quando você vê o altar de Atami, você lembra, você olha o altar de Ayabe, é muito parecido, tá? Então, será que essa construção maravilhosa que eles fizeram em Ayabe também não teve uma mãozinha de Meishu-sama lá do mundo espiritual, com esse cumprimento dessa promessa de Meishu-sama? Então, pessoal, eu estou trazendo essas informações para vocês para ficar claro uma coisa. Quando Meishu-sama falava de Kyosho, ele sabia do que ele estava falando, tá? Ele sabia que existia o Kyosho, que é o fundador, ele sabia que existia o Kyosho, que é aquele que concede ensinamentos, como o Onisabu Deguchi, mas ele sabia muito bem que existe esse herdeiro da fé, tá certo? Quando Nidai-sama fala, Meishu-sama foi fundador e Kyosho, essa frase não faz muito sentido se você não entender esse Kyosho que é ligado ao Kyoshunato, tá? Por quê, pessoal? Vou lembrar trazer para vocês uma informação. Nesse Kyoshunato, o fundador nunca se autodenomina Kyosho. Ele é o fundador. Fundador em japonês é Kyoso, tá? Então, o Kyoso, que é o fundador, quando ele morre, então passa a existir um sistema de um Kyoshunato, vamos dizer assim, um sistema de Kyosho, em que vem o Nidai-sama, no caso, vem a segunda pessoa, né, o segundo Kyosho, tá? Então, o primeiro Kyosho, ele não se autodenomina Kyosho, tá certo? Esse é o normal. Então, quando Meishu-sama, e eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, né, quando Meishu-sama, no dia 4 de fevereiro de 1950, se autodenomina Kyosho, é uma coisa muito inusitada, tá? Porque ninguém fez isso.
por que Meishu Sama se autodenominou Kyosho, se ele era o próprio fundador? Tá? Então você vê, Nidai Sama falando, como eu li, né? Meishu Sama foi fundador e Kyosho ao mesmo tempo. Nessa frase, pessoal, existe uma pista, né, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem a questão do trono de Kyosho e Meishu Sama, tá? Então, que eu vou trazer para vocês a partir de agora, tá certo? Então, fazendo, né, deixando claro o que eu falei até agora, nós estudamos um pouquinho do que é o conceito Kyosho, que tem, né, no dicionário. Vimos um pouquinho também dessa história do Japão, tá? Para trazer para vocês essa informação de que Kyosho, na história do Japão, são pessoas que não são os fundadores, são herdeiros da obra divina. Tá? Então, com isso em mente, eu quero agora falar sobre Meishu Sama e Kyosho. Tá? Quando foi que Meishu Sama falou sobre ele ser Kyosho? Tá? Ele falou isso pela primeira vez no dia 4 de fevereiro de 1950. Então, se para Meishu Sama Kyosho fosse apenas fundador, pessoal, ele já se autodenominaria Kyosho desde 1935, tá? Ou pelo menos desde 1947, quando ele cria, né, a Nippon Kannon Kyodan, por exemplo. Mas não. No dia 4 de fevereiro de 1950, quando ele cria a Sekai Messiah Kyo, que traduzindo seria a Igreja Mundial do Messias, né? Quando ele cria essa igreja, ele então conversa com uma pessoa, com um repórter, vamos dizer assim, e esse repórter pergunta para ele sobre essa nova igreja, tá certo? E eu queria ler para vocês, tá certo, agora, essa pergunta. Essa pergunta, ela está aqui também no livro do nível 3, tá? Que é na página 99, tá certo? Que ele está assim: qual o significado do Senhor ter se tornado Kyosho neste momento? E aí ele responde, Meishu Sama responde: isso significa que cheguei ao ponto de me manifestar como representante de Deus. Eu achei que não ficou muito adequada essa tradução aqui, tá? Apesar do que passa a ideia, tá? Então, o jornalista perguntou para Meishu Sama: qual o significado do Senhor ter se tornado Kyosho neste momento? Meishu Sama responde: isso significa que cheguei ao ponto de me manifestar como representante de Deus. Bem, eu achei que essa tradução, apesar de passar o sentido, ela não ficou muito literal. Então, eu fiz uma outra tradução que eu queria mostrar para vocês e em cima dela nós discutimos, tá? É bem curtinho. A pergunta do jornalista foi: qual a razão do grande mestre ter se tornado Kyosho neste momento? Meishu Sama responde: apenas apresentei-me em primeiro plano como representante de Deus. Então, o que tem de interessante nessa pergunta? Aqui, nessa época, não chamavam Meishu Sama ainda de Meishu Sama, tá? Na verdade, foi a partir desse dia 4 de fevereiro de 1950, que Meishu Sama passa a ser chamado por esse nome. Mas até esse dia ele era chamado de Grande Mestre. Então, a pergunta é interessante para quem sabe todo esse contexto histórico que eu contei para vocês há pouco. Porque fala assim: qual a razão do Grande Mestre ter se tornado Kyosho neste momento? Se Kyosho significasse só fundador, como algumas pessoas acreditam, não ia fazer sentido, não é verdade? Qual a razão do Grande Mestre ter se tornado fundador nesse momento? Não faz sentido essa pergunta. Essa pergunta está implícita nela a esse conhecimento do que eu chamei de Kyoshonato. Porque normalmente, como eu disse, um fundador não se autodenomina Kyosho,
tá? Ele é fundador. O Kyosho é aquele que vem depois dele, tá? É a partir de Nidai ou Sandai, né? No caso, quem vem depois é que é chamado de Kyosho. Então, o repórter pergunta, por que nesse momento? Por que agora? Normalmente, nenhum fundador se autodenomina Kyosho. Por que o senhor está se autodenominando Kyosho? Então, essa pergunta ela é muito importante, tá? O que está por trás dessa pergunta. E a resposta também. Apenas apresentei-me em primeiro plano como representante de Deus. Primeiro plano, o que quer dizer isso? Que ele estava em segundo plano. Ele estava, vamos dizer assim, no camarim e saiu do camarim para o palco. Ou seja, a partir de agora, finalmente a igreja chegou naquele momento que eu tanto esperava. Então, eu me tornei Kyosho. E aí, Kyosho é o quê? Representante de Deus. Pessoal, é muito importante essa frase, Meishu-sama, tá? Para Meishu-sama, Kyosho é representante de Deus. Isso aqui mostra a visão que Meishu-sama tinha a respeito do trono de Kyosho, tá certo? Algumas pessoas falam assim, Meishu-sama nunca falou a respeito que haveria um Kyosho depois dele. Pessoal, essa afirmação não tem lógica. Pensa comigo. Por que ele se autodenominou Kyosho se ele não queria que tivesse nenhum Kyosho depois dele? Não faz sentido. Era só ele nunca ter se autodenominado Kyosho que ninguém iria pensar em colocar uma outra pessoa depois no lugar dele. Isso é óbvio, isso é lógica, tá certo? Mas é difícil, talvez, para quem não conhece a história do Japão. Mas conhecendo a história da religião do Japão, você vê que Kyosho é um sistema de sucessão. Quando o Meishu-sama se autodenomina Kyosho, ele cria o trono de Kyosho. E não só isso, ele coloca o que significa Kyosho para ele. É um representante de Deus. Eu acho esse ensinamento simplesinho, mas muito profundo e realmente mostra pra gente uma verdade que é muito importante a gente refletir, tá? Quem é o Kyosho? Kyosho é representante de Deus. Isso está aqui nesse pequeno ensinamento. Meishu-sama realmente, depois disso, não fala mais praticamente de Kyosho, tá? Do que é isso. Algumas pessoas dizem que Kyosho é um cargo, tá certo? E eu entendo essa afirmação. Por quê? Porque quando Meishu-sama se torna Kyosho, e tem aqui, como eu falei para vocês, naquela cronologia de Meishu-sama, tá? Em 1950, quando Meishu-sama cria a Igreja Mundial do Messias, no dia 4 de fevereiro, ele fala assim, que ele deixa de ser, né, vamos dizer assim, aquela pessoa que representa a igreja perante a sociedade, tá? E passa a ser Kyosho. Então, aqui, quando você lê isso pela primeira vez, você pensa que isso é um cargo. Só que, na verdade, quando chega em 1950, em junho de 50, no mesmo ano, aconteceu aquela história famosa, né, do julgamento de Meishu-sama. Meishu-sama é preso, julgado e condenado, certo? Isso está no Luz do Oriente. Lá, após Meishu-sama ser preso, quando Meishu-sama, então, sai da cadeia, tá? Ele se reúne com a diretoria. E nessa reunião, tá? O que decidem lá? Que a partir de agora, o Kyosho não mais terá o cargo de diretor, que chama-se Dairyo Yakuin. Então, aqui o estatuto muda. E realmente, o Kyosho, que tinha um certo cargo, vamos dizer assim, na instituição, deixa de ter esse cargo, certo? Então, Kyosho
pessoal, não é um cargo. Ele até foi no início, mas deixa de ser 4 meses depois. Tá? Então, a partir de junho de 1950, Kyosho não tem mais nenhuma relação com o cargo administrativo. Tá? O estatuto, então, foi modificado para proteger o Kyosho, tá? Para que ele não tivesse responsabilidade jurídica em alguma situação, tá? Como foi o caso que ele foi preso. Ele foi preso porque ele tinha responsabilidade jurídica. Aqui é um ponto também que eu gostaria de chamar a atenção para vocês. Tá? O estatuto existe não para limitar os poderes do Kyosho, mas na verdade existe para proteger o Kyosho. Se você disser que o estatuto manda no Kyosho, então você vai dizer, Meishu-sama, quando perde então esse cargo de diretoria, então a partir dali ele não deu mais opinião nenhuma, não falou mais nada a respeito das questões administrativas? Claro que não, gente. Claro que ele falou. Imagine, em 1950, ainda não tinha nem um solo sagrado pronto. Meishu-sama fez vários projetos depois, de 1950, inclusive projetos administrativos. Em 51, ele muda completamente o sistema da igreja, tá? Deixando de ser Daikyokai, né? Que eram grandes igrejas, e passa a ser um sistema diferenciado, com igrejas menores. Bem, coisas da época do Japão, que são diferentes de hoje, mas Meishu-sama fez várias mudanças administrativas. Algumas, inclusive, foram aceitas, outras não foram aceitas. Tá? Mas Meishu-sama tinha plenos poderes para indicar pessoas, para fazer tudo que fosse necessário pela obra divina. Tá certo? Então, apesar no estatuto ele ter perdido os poderes administrativos, isso era só uma forma de proteger o Kyosho, proteger Meishu-sama, tá? Mas vamos lá então, pessoal. Vamos deixar claro o que é fato em toda essa história, tá? E o que não é. Então, realmente, Meishu-sama não deixou nada escrito sobre sua sucessão, tá certo? Quem seriam seus sucessores? Realmente, isso não foi de forma alguma falado. Mas, então, Meishu-sama não criou o trono de Kyosho? Ele criou o trono de Kyosho. E eu vou mostrar uma prova disso também. Tá? Também está aqui. Tá certo? Pensem comigo. Não vai ser difícil. Tá? Pensem comigo. Questão lógica. Se Meishu-sama não tivesse criado o trono de Kyosho, tá certo? Se esse sistema de Kyoshonato não fosse senso comum da diretoria, dos diretores, tá lá, né? Quando ele ascende ao mundo espiritual, o que vocês acham que teria acontecido? Será que teria alguma reunião para decidir como é que seria, se haveria sucessor, se não haveria? Eu imagino o seguinte, se o que Meishu-sama deixou não indicasse que realmente o Kyoshonato estava instituído, tá? O trono de Kyosho estava instituído, se não tivesse sido clara essa mensagem de Meishu-sama, quando ele ascende ao mundo espiritual, teria sido uma confusão. Afinal de contas, quem seria o sucessor de Meishu-sama? Iria ter ou não iria ter? E quem seria? Tá? Mas, olha só, aqui nessa cronologia, tá certo? Fala uma coisa muito interessante. Meishu-sama faleceu no dia 10 de fevereiro. Está aqui na cronologia. Dia 10 de fevereiro. De madrugada, Meishu-sama cai em coma, tá? Fica em coma, de madrugada. E às 3 horas e 33 minutos da madrugada, ele ascende ao mundo espiritual. Às 6 horas da manhã, o presidente da época, tá, anuncia a todos
os meios de comunicação da época. E às 7 horas, tá, a televisão nacional do Japão, a NHK, tá, transmite em cadeia nacional o falecimento de Meishu Sama, certo? Então ele faleceu às 13h33, 7 horas da manhã em cadeia nacional já tinha dado essa notícia e ocorre então uma reunião de emergência em que é colocado Nidai-sama, tá? Que tá escrito aqui da seguinte maneira: Okada no Ishi ni shitagai, tá? Que é de acordo, seguindo a vontade de Okada, que é Meishu-sama no caso, a sua esposa Yoshi, Tsuma Yoshi o Nidai Kyoshu ni Suitai. Então o que significa? Que sua esposa Yoshi é investida como a segunda líder espiritual. Prestem atenção. De manhã, no mesmo dia que Meishu-sama ascende ao mundo espiritual, há uma reunião de diretoria e colocam a esposa dele como segunda líder espiritual. Como explicar isso? Então, não existia o trono de Kyosho? Ele foi criado numa reunião de 1 hora, 2 horas? É claro que não. É isso que eu gostaria de falar para vocês. Quem era diretor nessa época, quem era membro nessa época, todos os ministros dessa época, não tem dúvida nenhuma, tá bom? Não tem dúvida nenhuma a respeito de que Meishu-sama instituiu o trono de Kyosho, tá? Por quê? Quando ele se autodenomina Kyosho, ele está falando para todo mundo: a partir de agora, então, vai ter sucessão. As pessoas tentam dizer assim: olha, não é bem assim, porque ele nunca disse nada a esse respeito. Mas isso é uma tentativa, tá, de desmerecer o que Meishu-sama fez, tá certo? É fato realmente, Meishu-sama não disse nada a respeito. Para não dizer que Meishu-sama não disse nada a esse respeito, tá? Existe um ensinamento que é muito utilizado tanto dentro da nossa igreja, tá? Como no Japão, todas as pessoas que apoiaram a centralização do trono de Kyosho, o reverendíssimo Watanabe, o Katsuichi Watanabe, todas as pessoas, todos os grandes reverendos, né, que apoiaram o trono de Kyosho até hoje, sempre usaram um ensinamento para falar que Meishu-sama deixou sim, né, uma menção ao trono de Kyosho, tá certo? Esse ensinamento é muito famoso e eu também fiz uma tradução dele para vocês, tá? Na íntegra, porque ele na verdade ele é uma pergunta com uma resposta e eu vou ler para vocês, certo? Que é o ensinamento que está também aqui, tá? No nível 3, tá certo? Que está também na chave da difusão, tá? Que o pessoal chama de Eu Sou a Raiz, tá? Eu vou ler para vocês ele na íntegra, porque ele começa com uma pergunta, tá? Ele foi uma pergunta feita em 1º de julho de 1953. Tá? Perguntaram assim: dentre os que se dizem ateus, existem aqueles que fazem orações para antepassados, mas não recebem graça. O Senhor poderia nos ensinar um método para encaminhar esse tipo de pessoa? Meishu-sama: não existe um método específico para isso. Isso porque não é você que encaminha, a pessoa que é encaminhada a você. Nesse caso, basta que seja criada a oportunidade para ela ler nosso jornal ou ouvir nossa conversa. Depois disso, não há com o que se preocupar, pois cada pessoa tem o seu tempo.
enquanto não chega o tempo de ser salvo, não importa o quanto você falha, não irá surtir efeito. Esse tempo é algo muito complexo e misterioso. Então, aqui, Meishu Sama está falando sobre um assunto que é muito importante para nós, que somos messiânicos e também, principalmente para os sacerdotes, que é a questão da salvação de outras pessoas. E ele fala que a salvação também existe um tempo para isso, um tempo certo, vamos dizer, o tempo de cada um, tá? E que esse tempo é algo muito complexo e misterioso. Então ele está falando desse tempo para cada um ser salvo. E ele dá o exemplo de uma árvore. Ele fala, por exemplo, uma árvore. Uma árvore possui tronco e galhos. Após o tronco ser salvo, é a vez dos grandes galhos. E em seguida, os pequenos galhos e as folhas. Esta é a ordem. Por conseguinte, mesmo após o tronco ser salvo, se a pessoa tentar salvar direto as folhas, isso não dará certo, porque a ordem está errada. Então aqui ele está ensinando sobre a ordem. Existe uma ordem. Existem certas pessoas que são o tronco, existem outras pessoas que são os galhos e outras pessoas que são folhas. Se você tentar salvar uma antes da outra, não dá certo. Tem uma ordem, tá? Mas é uma ordem que não é fácil de saber, por isso que ele disse que é algo complexo e misterioso. E aí vem a famosa frase de Meishu Sama, tá? No caso das pessoas da Igreja do Messias, que é Meishiakyo, no caso das pessoas da Igreja do Messias, eu sou a raiz. Bem, agora ainda não posso dizer quem seria o tronco, mas as pessoas da diretoria seriam os grandes galhos. É após os grandes galhos serem salvos que os galhos pequenos vão sendo salvos. Se tentar salvar as folhas deixando-os de lado, não dará certo, pois uma vez que a ordem está errada, elas não são salvas. Então aqui é muito importante, tá, vocês prestarem atenção, porque essa tradução na chave da difusão, desse livro que é só para ministros, ela está diferente. Está escrito lá que essa pessoa não existe, o tronco, né? Fala, olha, no caso das pessoas da Igreja do Messias, eu sou a raiz. Bem, aí fala assim, né? O tronco não existe, ainda não existe. Só que eu não sei de onde foi tirado, tá? Essa tradução. Porque nós temos aqui o livro original, tá, de Meishu Sama, e no livro original de Meishu Sama está escrito da seguinte maneira em japonês: Chotto iemasen. Tá? O que significa isso? Iemasen é não posso dizer. Esse chotto, tá, é uma palavra em japonês que pode significar um pouco. Mas tem um outro sentido também, que é quando você está falando de um assunto delicado e você fala assim, desculpa, esse assunto é um pouco delicado, eu não posso falar agora. É nessa hora que você usa esse chotto. Então quando ele fala chotto iemasen, ele fala, olha, desculpa, mas não é o momento de se falar desse tipo de coisa. Então eu traduzi aqui, bem, agora ainda não posso dizer quem seria o tronco, tá? Mas as pessoas da diretoria seriam os grandes galhos. Certo, pessoal? Esse ensinamento aqui não fala claramente quem é o tronco. Nós nunca teremos essa resposta de Meishu Sama. Ele já partiu do mundo espiritual, a não ser que ele venha para cá e fale para a gente, olha, naquele dia eu quis dizer tal coisa. Como ele não vai voltar para falar isso, tá? Nós não temos como saber. Mas todos os grandes reverendos falaram. Essa frase refere-se ao Kyosho. E por quê? Simples, pela lógica da frase. Pense numa árvore grande, com grandes galhos, pequenos galhos, folhas. Imagina o tamanho do tronco dessa árvore. Gente, não existe uma árvore desse tamanho sem tronco. Então, o tronco é muito importante. Tá? E ele fala claramente, a diretoria são os grandes galhos.
Se os diretores são os grandes galhos, o tronco é uma pessoa que não faz parte da organização da igreja. Não é um cargo dentro da igreja, pessoal. Certo? Então, quem pode ser essa pessoa? O Kyoshi-sama. O Kyoshi. E por que Meishu-sama disse assim, agora ainda não posso dizer quem seria o tronco? Bem, só podemos supor o porquê. Na minha opinião, simples. Se ele dissesse o tronco será Nidai-sama no futuro, ele estaria falando para todo mundo, olha gente, eu vou morrer, tá? E vai assumir no meu lugar minha esposa. Ele estaria falando abertamente sobre a ascensão dele. E ele falou assim, não, isso é um assunto delicado, não posso falar agora, tá? Mas essa é a tradução correta, tá certo? Agora ainda não posso dizer quem seria o tronco, tá bom? Bem, então novamente eu queria falar para vocês, deixar muito claro que Kyoshi-sama, tá? Esse trono de Kyosho, esse sistema que tem um Kyosho, foi criado sim por Meishu-sama, tá? É fato também que ele não falou sobre a sucessão em nenhum lugar oficial. O máximo que nós temos são reminiscências a respeito de que ele falou que seria Nidai-sama, ou que ele falou que seria o quarto líder, né, quando ele nasceu. O que existe são reminiscências apenas, tá? De fato, não existe nada sobre a sucessão. E eu acho esse ponto muito importante. Eu acho que aí existe um segredo da fé. Por que será que Meishu-sama não deixou clara a questão da sucessão? Seria muito fácil para ele, era só não se autodenominar Kyosho, não teria esse problema. Mas ele instituiu, ele se colocou, mas não falou para ninguém. Quem seria o próximo Kyosho? Por quê? Isso é uma questão como seguidor de Meishu-sama, como membro de Meishu-sama, como sacerdote de Meishu-sama, que todos temos que nos perguntar. E eu acredito, tá? Essa é a minha opinião a respeito disso, a minha forma de entender isso, é que Meishu-sama não queria tirar de nós o livre arbítrio de acreditar. Quando Meishu-sama fala algo, ele está falando, faça assim, você não tem livre arbítrio para escolher fazer ou não fazer, você tem que fazer, não é verdade? Mas é interessante, Deus sempre fez questão de deixar o ser humano ter livre arbítrio em relação a acreditar ou não na sua existência. Não é verdade? É aqui nesse ponto que eu acho que Meishu-sama não ter falado sobre a sucessão se liga com o pecado original. Deixa eu tentar explicar isso para vocês. Por exemplo, o juízo final. Por que Meishu-sama fala, né? Olha, você tem que se arrepender antes de ser julgado. Se chegar no último dia e você quiser se arrepender, Deus não vai aceitar. Mesma coisa fala a Bíblia, não é? Se você se arrepender no final, não vale, tem que ser antes. Mas, gente, por que Deus não aparece logo em todo o seu poder, sabe, mostra para as pessoas que Ele existe? Por que Ele tem que ficar esperando as pessoas, por livre e espontânea vontade, acreditarem? Isso é Deus querendo que seus filhos amadureçam. Quando você é criança, o pai dá ordem para o filho. Mas quando ele vai se amadurecendo, ele vai tendo que pensar por si mesmo. Não é verdade? Ele até se revolta contra o pai, né, na adolescência. E depois, quando ele ganha maturidade, ele começa a decidir as coisas por si mesmo. Então Deus tem um desejo para a humanidade, que ela amadureça. Então Ele não está querendo impor essa ordem, acreditem em mim. Ele quer que a gente amadureça, todos nós.
e acreditemos por livre e espontânea vontade. Da mesma forma, Meixo Sama, se tivesse dito alguém, colocado alguém como sucessor, ninguém precisaria acreditar por livre e espontânea vontade. Não existiriam dúvidas. Só que o maior aprimoramento da humanidade é vencer o pecado original, que é o quê? Colocar a sua comodidade, a sua conveniência acima da vontade de Deus. Então, eu sinto isso, que quando o Meixo Sama, né, coloca de uma forma assim indireta, ele institui o trono de Kyosho de uma forma, né, clara, mas não fala da sucessão. Quando ele faz isso, ele dá essa brecha para a gente acreditar ou não que Deus está por trás de todas as coisas. Agora é a nossa vez. Nós vamos acreditar que Deus está por trás de Kyosho ou não? Meixo Sama, na pergunta para o repórter, deixou claro: o Kyosho é representante de Deus. E você? O que acha disso? Você acredita ou você não acredita? A escolha é sua. Esse é o momento que nós estamos. E eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês. O trono de Kyosho foi sim instituído por Meixo Sama. Mas agora cabe a cada um de nós acreditar ou não se ele é representante de Deus ou não. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre esse trono de Kyosho e Nidai Sama. O que aconteceu de fato? Quais foram as purificações que surgiram a partir daí? Como foi essa escolha que as pessoas fizeram? Quem acreditou? Quem não acreditou? Como foi todo esse processo? Espero encontrar com vocês nesse próximo vídeo. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos juntos resplandecer em luz. Obrigado. E aí, pessoal? Gostaram do nosso vídeo de hoje? Espero que sim. Foi feito com muito carinho, tá? Quem ainda não se inscreveu, por favor, tem um link aí embaixo. Quando você se inscreve, você recebe também todos os ensinamentos, tá, que eu utilizei nos vídeos traduzidos por mim, com também, se precisar, é só mandar um e-mail que eu mando também o original acompanhando, tá certo? Então tem a minha tradução com até notas de rodapé minhas também, e vão ter áudios também, tá, desses ensinamentos. Então, por favor, inscreva-se no canal e nos acompanhe aí. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus.